Olá pessoal, sou o professor Drauzio. Eu vou ensinar hoje como trabalhar com leitura de código de barras utilizando C#. Na verdade essa aula ela é mais para mostrar como funciona a leitura. Normalmente quando você trabalha só com mouse, teclado e interage com o computador com os periféricos comuns, a gente não costuma ter preocupação, mas quando fala que vai envolver leitura, coletor, outras coisas, o pessoal costuma ficar com um pouco de receio. Então eu vou fazer essa aula hoje para mostrar, para você perca o medo e você veja como funciona a leitura de código de barras. Aqui eu tenho uma leitura da marca Datalogic. Essa é uma leitura, ela é uma leitura de grande porte, ela é uma leitura para empresas que trabalham com linha de produção ou tem um fluxo muito grande, lê muitos códigos de barras por dia. E ela é uma leitura USB. Tá? Mas da mesma forma que essa leitura trabalha, é a forma como trabalha aquelas leituras de mão, aquelas leituras simples que você vê nas lojas que tem um fluxo mais baixo que a pessoa bipa. Então elas têm o mesmo conceito, elas têm a mesma ideia. Essa leitura, como as outras, ela tem dois cabos. Ela tem o cabo USB, que você vai plugar no computador, e ela tem o cabo de energia, que você coloca energia. O que você precisa saber sobre a leitura de código de barras no início? Você precisa saber que uma leitura de código de barras ela é exatamente igual a um teclado. A diferença é que no teclado você digita e dá o Enter. Na leitura, quando você passa o código na frente dela, ela interpreta, ela lê o que tem naquele código, pega o conteúdo que está por trás daquele código, coloca na tela e dá o Enter. Então, as duas coisas para o Windows, quando você coloca o USB, pluga o USB no computador, para o Windows é praticamente a mesma coisa, como se fosse um periférico, como se um fosse irmão do outro. Então vamos lá, vamos começar. A primeira vez que eu vou colocar essa leitura nesse computador, para vocês verem como ela funciona. Então, primeira coisa, eu vou colocar energia na tomada. Ela vai iniciar. Agora eu vou pegar o cabo USB dela, vou plugar no computador. Quando eu plugar esse cabo no computador, ela vai começar a instalar a leitura. Então quando ela começar a instalar a leitura, eu vou passar a tela para o computador para vocês verem que aparece no computador. Ela já abre aqui que ela está instalando um novo dispositivo. Daqui a pouco vocês vão ver que vai aparecer lá o teclado. Ela identifica a leitura como se fosse um teclado. E ela instalou. Já instalou a leitura, então não fiz nada, só simplesmente pluguei o USB. Como você instala no teclado, você pluga o USB, o Windows já instala para você. E agora eu vou fazer uma demonstração dela funcionando. Então eu vou passar alguns códigos de barras aqui, abrir o bloco de notas. Para demonstrar, eu abri o bloco de notas, então o bloco de notas do Windows está bem aberto. E quando eu passar o código de barras aqui, vocês vão ver que o código vai estar lá. Para demonstrar, eu peguei 3 produtos que eu tinha aqui fácil. São 3 produtos que a gente usa no dia a dia, né? Papel higiênico. E aqui atrás, ó, ele tem o código de barras dele. Embaixo do código de barras tem um número, tá vendo? Peguei aqui uma pasta de dente, também que tem o código de barras aqui atrás. Peguei um sabonete. Então eu vou passar aqui, ó, primeiro o papel higiênico. Ah lá, ele já exibiu na tela. Eu vou mostrar a tela aí para vocês agora. O que aconteceu aqui? Ele leu o código de barras, por trás do código de barras tinha esse número. Normalmente esse número, se você quiser ver se ele deu certo, embaixo do código de barras da embalagem, do produto, tem esse número. Então você bipa o código de barras e vê se o número é o que está embaixo. E ele deu o Enter. Tá vendo que o cursor já caiu aqui para baixo? Ó? Então ele leu e deu Enter. Então essa sacada do Enter que é importante, que na hora que eu for mostrar daqui a pouco já a implementação do C#, o Enter é fundamental para você saber quando ele terminou de ler, para você pegar e fazer a ação que você quiser com o código do produto. Agora eu vou passar a pasta de dente. Olha lá pessoal, ele veio, leu o código, jogou aqui e deu Enter de novo. Então se eu fosse fazer isso na mão, 789102413205 e Enter. Por isso que às vezes você está, por exemplo, no supermercado, quando a leitura falha, o usuário vai ler o que está embaixo e digita. Então a leitura ela é como se tivesse uma pessoa dentro da leitura, olhando lá o código de barras, entendendo o que está escrito nele, digitando e dando Enter. Então é assim que funciona a leitura. E agora eu vou passar o sabonete. Uma coisa importante, pessoal, que vocês têm que saber sobre as leituras, é que elas leem alguns tipos de códigos de barras. Então quando você for comprar uma leitura, se você ainda não tem, se você for comprar, você tem que ver qual tipo de código de barras ela lê. E a leitura, o manual dela, tem a parte de configuração da leitura, tem algumas que quando você passa o código de barras, ela não dá o Enter, você tem que habilitar esse Enter nela.
Então é só você configurar ela para que quando você passa o código de barras na frente, assim que ela leu o código, ela dá o Enter. Então isso é importante, principalmente na parte de programação. Para demonstrar como é fácil, como é simples utilizar a leitora no .NET, eu vou fazer uma aplicação Windows Forms, um formulário. Nela vai ter uma caixa de texto. Toda vez que eu bipar na leitora, eu vou exibir o que foi bipado na caixa de texto. Uma aplicação bem simples, apenas para demonstrar para vocês como é que faz para usar no .NET e no C#. Então vamos lá, vamos criar uma nova aplicação. Vou em File, New Project, novo projeto. Aqui nos templates eu vou escolher templates, Visual C#, Windows Forms, e vou escolher esse template aqui, ó, Windows Forms Application. Essa é uma aplicação de formulário, aquela aplicação com telas. Vou clicar nela. Aqui embaixo eu vou colocar o nome de... Então, o nome da minha aplicação vai ser Professor Drauzio, leitura, código de barras. Eu vou salvar na pasta de projetos e a solução vai ficar com esse nome. Não precisa mexer em mais nada. Vou dar um OK. Olha lá, ele já cria para mim aqui um formuláriozinho. Eu nem vou ficar inventando muito, eu vou fazer nesse próprio formulário. Então, ó, vou em View, Solution Explorer, que é explorar a solução. View, Solution Explorer. É aqui que fica a janela onde cria a solução, cria os formulários. Então aqui do lado também é Solution Explorer. Notem que ele criou aqui uma solução chamada Professor Drauzio. Ele criou um formzinho 1. Ele criou o projeto Drauzio Código Barras. Então é uma aplicação Windows Forms. Então ó, vou fechar ela aqui no X. Se eu rodar já, ó, apertar o play aqui. Para rodar a aplicação, é só vir aqui em Debug. Start Debug, tá vendo? Ou F5, ou aquela setinha verdinha que tem aqui, ó. Setinha verdinha aqui. Então vou executar, ó, não tem nada, é só um formulário em branco. Então nós vamos colocar um campo de texto aqui para bipar dentro desse campo. Então vamos lá. Vou clicar aqui 2 vezes nesse formulário, que é um Form 1. Clica 2 vezes nele. Agora aqui eu vou jogar uma caixa de texto, um text box. Então, onde que eu vou no text box? Eu vou nas ferramentas. Lembra das ferramentas? Quem já assistiu minhas outras aulas? View, Toolbox. Lembrando que Tools é ferramentas, Box é caixas, essas caixas de ferramentas onde tem os componentes. Vou procurar uma caixa de texto. Então tudo isso que eu estou mostrando eu já expliquei na temporada 1. Então quem de repente nunca mexeu com programação, é legal dar uma assistida na temporada 1. Então aqui, ó, aqui eu tenho o text box, que é uma caixa de texto. Vou arrastar essa text box, vou colocar aqui. Então agora aqui eu já tenho a text box. Pessoal, para código de barras eu não preciso de mais nada além de uma text box. Só isso. O cursor vai ficar piscando aqui dentro. Quando bipar, ele vai ler, vai jogar aqui e vai dar o Enter. Então vamos só implementar agora. Ó, se eu executar assim, ó, vou executar para vocês verem o que está acontecendo. Ó. Vou executar. Ela abriu aqui a minha caixa de texto. Aqui dentro tem a caixa de texto e o cursor está aqui, tá vendo? Então agora eu vou passar de novo, igual eu mostrei agora há pouco, vou passar um código de barras na leitora. Quando eu bipar agora, ó, olha lá. Ele leu, jogou aqui na caixa de texto, tá vendo? É como se eu estivesse digitando com o teclado. Quando eu passo o código de barras na frente dela, ela lê e joga aqui. Então, só para desmistificar, o pessoal às vezes fica com medo, mas para usar o código de barras não precisa implementar nada. Simplesmente você só precisa estar com o foco piscando aqui, ó. Vou aumentar a fonte dessa caixa de texto depois para melhorar. Mas o cursor precisa estar piscando aqui, tá vendo? E aí você passa o código na leitora, ela é um teclado, ela vai ler e vai digitar aqui no caixa de texto. É assim que funciona. Agora, para ficar melhor, vamos fazer o seguinte. Quando ela termina de digitar, ela dá o Enter. Ó. Então ela deu um Enter aqui. Ó. Tá vendo? Ó? Quando ela dá o Enter, no final eu não estou fazendo nada. Agora eu vou pegar esse Enter e vou mandar abrir uma caixinha aqui de mensagem e falar, ó, passou o código de barras X na leitora. Então vamos fazer essa implementação que aí fica legal. Então como é que eu faço isso? Agora eu vou trabalhar com eventos da caixa de texto. Tá? Então eventos são ações que acontecem. Por exemplo, digitar, apertar o Enter, apertar o ESC, então eventos acontecem em cima da caixa de texto. Então pode acontecer aqui em cima. Então vou dar o botão direito propriedades. Aqui tem os eventos, ó, na janela de propriedades. Tem esse cara aqui, os rainhos que são os eventos. Vou clicar nele. E aí eu vou procurar aqui o evento keydown, keyup e keypress. Esses 3 caras são os caras que você pode trabalhar com código de barras.
Key down é quando você está apertando para baixo a tecla. Key press é quando a tecla está segurada apertada. E key up é quando você soltou a tecla. Isso aqui é mais assim, quando você está fazendo um jogo que o hominho tem que agachar, tem que ficar abaixado, você usa os três. Nesse caso a gente vai usar só um, a gente vai usar o key up. Quando a tecla soltar, porque a leitura faz assim, ela vai digitando, e a hora que ela termina de digitar, ela vai apertando tecla por tecla, como se fosse um teclado, e dá um enter no final. Então a gente vai verificar, quando for o enter, a gente vai exibir uma caixinha de mensagem. Então eu vou clicar duas vezes aqui em cima, ó, do Key Up, clico duas vezes nele. Lembrando que está marcado aqui a minha caixa de texto, minha text box. Eu venho aqui no meu Key Up, clico duas vezes em cima dele. E ele vai abrir aqui, ó. Eu nem renomeei a caixa de texto, então ela está como text box 1. Então ficou textbox 1.keyup. Aí eu vou fazer o seguinte, aqui nesse carinha aqui, ó, nesse E, é onde vem a informação de qual tecla foi apertada. Então eu vou verificar, se a tecla apertada for o Enter, aqui dentro dela eu consigo verificar. Tá vendo? É um parâmetro de entrada, ó. Então esse cara aqui ele me fala, ó, aqui dentro eu vejo qual tecla foi apertada. Então eu vou fazer assim, ó, se o o keycode, ó, keycode, olha lá, ele fala assim, ó, que o keycode ele pega a keyboard code, ele pega a tecla do teclado que foi apertada. Se o keycode for igual, olha lá, ele já me sugere um enumerador, tá vendo o que é esse amarelinho? São os enumeradores. Quer dizer que ele já vem com todas as teclas que podem ser apertadas dentro dele. Então eu vou falar assim, ó, se case.enter, abre e fecha parênteses. Então vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil, vou minimizar aqui no canto. Então, ó, estou dentro do textbox 1, que é a única caixa de texto que tem na tela, no evento keyup, que é quando solta a tecla. Fiz uma verificação. Se a tecla apertada for igual ao Enter, quer dizer, por que isso, pessoal? Ele vai digitando, digitou 7, depois digitou, todas elas vão ter o keyup, né? Digitou o 7, depois o 0, depois o 2, então ele vai digitando. Quando a leitora lê, ela não digita tudo de uma vez, ela vai digitando um por um. E aí quando ela apertar o Enter no final, é o momento que eu sei que ela terminou de ler o código de barras, que eu posso usar o código de barras. Então quando ela apertar o Enter, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou exibir uma mensagem na tela só para a gente ver, ó. Message box, caixa de mensagem, ponto mostrar. E aí eu vou pegar qual que é a tecla que ela digitou. Então é só eu vir aqui e pegar a textbox 1, ponto, a propriedade text. Lembrando que a propriedade text, aqui nas propriedades, ó, agora eu vou voltar aqui para propriedades, para essa janelinha. Essa propriedade text do controle, o que ela digitar aqui aparece lá, ó, por exemplo, ó, 7777, ó. Olha lá, tá vendo que apareceu lá? Ó? E na hora que a tela está executando é o contrário, o que digitar aqui é jogado lá. Então na programação eu tenho que vir pegar esse campo aqui, ó, esse campo text. Então para isso eu faço o quê? Eu coloco o nome do controle, ó. Como é que chama meu controle? Chama textbox 1, ponto, e pega essa propriedade aqui, que é a propriedade text, que é onde fica guardadinho o texto. Quando a leitora digitar, o texto fica aqui. Então, textbox 1, ponto text, ponto e vírgula. Só isso, pessoal. Tá vendo que simples? Ó, só para ficar mais legal aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Para ficar mais fácil depois de vocês entenderem, ó, string, vou declarar uma variável string, chamada código de barra, vai ser igual. Aí eu vou pegar aqui o que a tela digitou e vou jogar dentro dele. Então vou botar um comentário aqui, ó. O código lido pela leitora. E aí aqui no message box eu vou exibir o código de barras. Só isso. Vamos testar para ver? Então vou executar. Olha lá, aqui eu tenho meu formulário. Tá vendo aqui, ó, eu posso, se eu vir no teclado também, ó, vou fazer no teclado, não estou usando a leitura. Ó. Vou digitar aqui, ó, 7890 e vou dar o Enter. Ó, quando eu der o Enter, ó, olha lá, ele exibiu para mim, tá vendo? Então, quando eu apertei o Enter, todas elas eu vou apertando, ó. Keyup, levantou o 7, levantou a tecla do 9, do 8, do 9, do 5, do 6. Não faz nada. Quando dá o Enter, ele abre para mim, pega o texto que eu digitei aqui, e exibe na caixa de mensagem, tá vendo? Pegou aqui e exibiu aqui. Agora eu vou passar a leitura.
Então, vou pegar aqui a pasta de dente que eu mostrei aquela hora e vou passar. Olha lá que legal. Ele já leu, tá vendo? Ele já leu, jogou aqui na caixa de texto. Quando ele terminou de jogar, quando terminou de colocar o texto que tinha no código base, ele deu um Enter. A hora que ele deu um Enter, eu abri a caixinha. Tá vendo? Então aqui onde eu exibir essa caixinha é o momento que você, programador, vai pegar esse código e vai até o banco de dados, por exemplo, consultar na sua base de dados se você tem esse produto na sua base, ou você vai pegar esse código e vai fazer alguma ação diferente. Então é aqui que você, daqui para frente, trabalha com código. Então a parte de programação de C# em si, ela é muito simples, ela não tem... Você simplesmente pega o evento keyup, verifica se ele deu Enter, e se ele deu, você lê o que está na caixa de texto, onde o Enter foi dado, que é ali dentro que está o código de base, joga numa variável código de base, e daqui para baixo você faz o que você quiser com esse valor. O que precisa saber então? Vamos lá, vamos repassar. Vou comprar uma leitora. Vou descobrir quais são os códigos de barras que eu vou precisar ler nela e vou ver se no manual dela tem esses códigos de barras. Tem vários tipos, código de barras COD 39, EAN 128, então você tem que saber qual que você vai usar. Essas leituras maiores, mais caras, elas leem todos, então você não precisa se preocupar. Segunda coisa, você precisa ver se a leitora, quando ela termina de ler, ela dá o Enter. Se ela não tiver, é só você configurar. Para configurar no manual é bem simples, pessoal. No manual, quando você imprime o manual, ele tem os códigos de barras escritos embaixo assim, ó, esse código de barras serve para habilitar o Enter da leitura. Então, só você vai, passa esse código de barras na frente dela, ele já habilita. Você não precisa ficar entrando na leitura, acessando a parte de configuração, não. É bem simples. Você pega o manual dela, abre ele, aí vai procurar onde está lá o código de barras que habilita o Enter e você passa na frente dela e ele já liga sozinho. Então, é assim que funciona. Aí você faz a telinha que você precisa usar esse código barras, implementa esse C#, esse código C#, tá? Então lembrando que é só você pôr uma caixa de texto aqui na tela, você colocou a caixa de texto, você vai nos eventos dela, botão direito aqui, eventos, ó, aqui no rainho, esse rainho é os eventos, procura o evento keyup, que é quando a tecla for levantada, quer dizer que terminou de apertar a tecla, clica duas vezes aqui, quando você clica duas vezes ele vai implementar o evento keyup daquela caixa de texto. E aí você verifica, lembrando que esse Czinho aqui, ó, ele guarda a tecla que foi apertada, ele vem como parâmetro. Toda vez que acontece esse evento, que acontece alguma ação nessa caixa de texto, vem dentro desse E. E aí você verificou, você pega o código de barras que foi digitado, joga aqui numa variável. Então, para pegar o código de barras, a caixa de texto, que é textbox 1, onde foi apertada a tecla, é onde está o texto dentro dela. Então você pega esse texto que está dentro dela, joga numa variável código de base, daqui para frente você faz a sua implementação. Nesse exemplo é só exibir a mensagem. Mas o que você faria aqui agora? Você vai até o banco de dados, acessa a sua tabela de código de barras, vê se ela acha o produto lá. Se ela achar o produto, você traz e exibe na tela. Outro detalhe importante que você tem que tomar cuidado, assim, eu mostrei aqui uma leitura USB. Tem leituras mais antigas que eram outras entradas e você tinha que configurar, ela dava um pouco mais de trabalho. Mas hoje em dia, se você for comprar uma leitura nova, só verifica se ela é USB, se ela é de fácil instalação, que aí você cai nesse cenário que eu mostrei. Fácil, né? Eu sei que às vezes você falou, nossa, mas nem tem quase C#. Realmente, o pessoal acha que quando trabalha com leitura é uma coisa de um bicho de sete cabeças, mas na verdade é só você plugar ela, colocar o foco no campo que você quer e mandar o usuário passar o código de barras que a coisa acontece meio que sozinho.